Mas vamos lá, cara. Vamos voltar no tempo aqui pra gente fazer uma cronologia, né? Você falou que começou a tocar guitarra quando você estava no segundo grau já. 8, 5. 14 anos, mais ou menos, 15 isso? anos. 15 anos. Não, na verdade 16 anos. Por que pintou, cara, o GIT pro Neymar? E é legal a gente falar sobre isso porque é impressionante como teve gente que sentou aqui que estudou lá, cara. Mais ou menos na sua época, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Vamos relembrar as pessoas que sentaram aqui que foram. Vini Rosa, Sérgio Morel, Nelson Faria, mas quem? Vidal. Fernando Vidal. Aí você que tem que saber. Teve mais alguém? Teve mais alguém do Rio que você lembra? Não, eu dei uma olhada, eu acompanho seu podcast, não lembro de outras pessoas assim. E é engraçado porque, cara, quando o cara... Já tá bem representado, né? Já tá bem representado. E todo mundo continua na música. Você vê que essa galera tinha um foco, né, cara? Porque para ir pros Estados Unidos estudar era uma coisa complexa, né, cara? Você não tinha tanta informação, era uma coisa meio... A questão é justamente... escuro, né? A questão da diferença das pessoas entenderem é justamente essa. Você não tinha essa informação aqui, como é hoje. Eu lembro bem de... Eu estudei na Musearte, acho que era a terceira turma de lá. Me formei em harmonia, guitarra e tal. E o que acontece? As pessoas ficavam trocando, né? Pô, método, aquela coisa. Todo método tinha aquele carimbinho, né? Nelson Faria, né? Que é um cara que estudou lá e as pessoas, né? Deu uma aula, não sei o quê. Então era assim que você trocava informação, né? E 8-5, Rock in Rio. Eu falei, cara, agora parei com minhas aulas de inglês, já estavam ótimas, já estava bem avançado na cultura inglesa. Falei, vou estudar guitarra. Comprei a guitarra e tal. Aí comecei. O que acontece? Conexão com o GIT é simples. Fui numa banca de jornal no centro, né, depois da aula, fui comprar uma revista de guitarra portada para ver o que era. Aí eu olhei um monte de revista lá, olhei uma com a Steve Ray Vaughan na capa, na verdade, era a Guitar World, que era bimestral na época e tal. Falei, pô, legal essa foto do cara, guitarra bonita, a guitarra dele vermelha com o nome dele, o chapelão, né? E eu nem sabia quem era, nem sabia, fazia a ideia de nada. Embora já ouvia muita música, mas guitarra não era o foco. Aí eu olhei e comprei. Cara, naquela época, toda revista dessa tinha pelo menos 2 anúncios do GIT do EMI. Tinha mesmo. Era um quadradinho, que tinha uma aulinha, foi do Paul Gilbert, da Jennifer Batten, as colunas lá atrás, né? Do Steve Trovato, entendeu? Ross Bolton. E tinha um anúncio, cara. E no anúncio estava escrito um negócio que era uma armadilha total, né? Escreva para cá, mande uma carta e você vai receber os brochures, né? Vai receber um catálogo, né? Catálogo aí. Enfim, desde que eu nem comecei a tocar assim, eu falei, cara, quero pensar aqui um dia. Aí você começa a se inteirar, você começa a entender quem passou por lá, quem não passou e tal, as pessoas todas e tal. Aí começou a época do VHS, né? Dos cursos, né? Cara, é muito estranho falar isso hoje, mas era novidade ter aulas, né, de vídeo, né, que não eram aquelas aulas, né, tradicionais, né? Não era uma coisa de música clássica, de coisa e tal. E aí eu olhei, pô, Rock in the Blues, Keith White, pô, comprei. Tirava o negócio todo. Robin Ford, comprei, descobri Robin Ford pela Guitar Player. Pô, tinha aprendido. Steve Trovato tocando canto. Falei, pô, deixa eu tocar. E aí você ia, cara. Então não tinha como, era uma magia, assim. Se você tinha condição, porque não era, obviamente, como hoje não é, né? Não é barato, mas naquela época tinha essa parada. Hoje em dia você tem acesso a muita coisa. Você vê, pô, o que é a música que o cara tocou ontem no Baked Potato. Alguém foi lá, tirou uma foto e você viu. Naquela época não tinha. Não, e também não tem só essa questão de você ter acesso a algo que não tinha aqui. Também tinha a questão de, cara, não tinha internet pra você se comunicar com o teu filho todos os dias. Tá bem, cara, um FaceTime, um WhatsApp. A minha primeira conta de telefone lá, cara, nossa, era de chorar. Porque não existia e-mail, não existia nada. Não existia nada. Telefone legal depois de meia-noite. Porque o pai deixar um filho ir era uma coisa assim, cara, tinha que ter confiança, tinha medo. Literalmente aquilo que eu te falei. Eu morava em Campo Grande, tocava e tal, lavava, coisas e tal, e saí direto pra lá. Choque total, né?
Isso era. Tanto que eu falei pra você, uma coisa assim, a gente comentando. Na minha cabeça sempre era isso. Eu vou lá, eu tenho que pegar tudo que eu posso, assistir tudo que eu posso, comprar o que eu puder, que eu nunca mais vou voltar nesse lugar. O que, graças a Deus, acabou não acontecendo. Pelo contrário, né? Acabei trabalhando com várias pessoas daquela, ficando em contato com vários. Pô, toda vez que lembro enfim, produção trabalhando lá e tocando festival, Scott Henderson veio pra cá, aí o Vidal, né, que também estou na turma do Scott, se não me engano, foi lá pra Rio das Ostras e tal, a gente tirou uma foto, eu, ele e coisa, 3 gerações aqui da coisa, e era um prazer do cara, assim, cara, é uma viagem total, eu nunca imaginei que fosse ver esse cara de novo tocando. E hoje eu tô fazendo a produção, cuidando e escolhendo, pedindo um amplificador para ele, que ele pediu isso aqui, eu sabia como era importante, entendeu? Essas coisas todas. Então, isso é legal, inclusive é um assunto que a gente quer abordar, né? Porque o Big Joe Manfra fez o Manfra, porque Big Joe Manfra parece que eu tô falando da banda inteira, né? Acontece. Mas você fez, ficou na produção do Festival de Rio das Ostras, cara, que assim, eu acho que talvez tenha sido um dos festivais mais importantes da última década aqui no Brasil, de música instrumental. O Rio das Ostras Jazz e Blues, né? Como é conhecido, ele foi em 2003. No primeiro ano eu participei da Jam Session, né? Mas eu conheci o produtor, que a gente já tinha feito uma turnê junto do Mad Cat, que é um gaitista americano que a gente tocava e trazia pro Brasil. E aí passou, no outro ano, a gente tava fazendo junto o Stanley. Eu tava fazendo a produção, tour manager pro Stanley Jordan para ele. E ele fez no festival. Quando foi o terceiro ano, ele falou, ó, vamos viajar para dar uma olhada em New Orleans, né? O nome dele é Stênio Matos, cara super visionário assim mesmo, e vamos lá para New Orleans pro NOLA Jazz, né? E vamos ver o festival, vamos ver os artistas e tal, e fomos lá, não sei o que. E aí, quando voltou, ele desenhou, né, um projeto para fazer a Cidade do Jazz, como está até hoje, separado e tal, e daí só aumentou. O festival chegou a ter 160 mil pessoas no final de semana. Eu quero falar mais especificamente do festival, mas vamos fechar o assunto GIT, porque eu acho que é um assunto maneiro para a gente deixar para a galera. Então a gente estava falando que o acesso à informação era muito difícil e para lá era tipo assim, uma oportunidade imersiva, você poder conviver com a galera, respirar, né, cara? Música, o estudo da música 24 horas. Hoje o network, né? Até hoje eu tenho contato com todo mundo e por causa de pessoas que estavam lá, brasileiros ou outros, várias coisas abriram para mim. E você foi um curso de 1 ano mais ou menos, não era isso? Foi 1 ano. Naquela época era 1 ano e você tinha um encore, se eu não me engano. Você ficava mais 6 meses lá. Você chegou a ficar? Não. Eu fiquei 1 mês e pouco. Eu tava para ficar para ver um show do Pink Floyd, para ver a Copa do Mundo. Mas você compartilhou o quarto com alguém brasileiro? Então, quando eu cheguei lá, né? Esse encontro com o Max, falou assim: ó, tem um cara aí, tem um brasileiro precisando de um roommate, né? Que alguém vai sair, né? E eu fui morar com o Wagner Ricciardi, meu camarada até hoje, grande guitarrista, faz um trabalho bem legal de blues, rock, com música regional brasileira. Entrei no lugar do Vini Rosa, que na época era o Vini. Mas o Vini é mais novo que você, não é não? Sim, bem mais novo. Entendi. Eu já conheci o Vini. Uma vez eu fui comprar um negócio na casa dele. Aí depois ele me falou assim, porque quando eu vou comprar um negócio eu não me interesso muito. Eu me interesso, mas eu não gosto de mostrar as emoções para tentar comprar. Aí ele comprou um pedal meu e falou, não, gostei do pedal pra caramba, mas eu segurei. Então você tinha conhecido ele antes? Mas assim, um dia a gente se cruzou e falou assim, cara, a gente se conhece em algum lugar. Mas lá você não chegou a vê-lo, então? Não, quando eu entrei no lugar dele, ele tinha vindo pro Brasil. Então lá no segundo semestre a gente se viu direto. Então você chegou. Tá. Porque o GIT tinha o seguinte: você tem março e setembro, né? Você pode começar o curso. Então, na verdade, eu cheguei em março, ele tinha chegado em setembro do ano anterior. Entendi. Então ele estava na metade do curso dele. Então, no teu primeiro semestre, vocês se viram, tá? Ele, o Max, o próprio Wagner, o João Suplicy, o irmão do Supla. Não sabia que o João tinha boa. Henrico De Paoli, que é um belo técnico de som.